de hoje é sobre um conto do Machado de Assis chamado A Missa do Galo. Eu estava namorando esse livro aqui já há muito tempo, mas ele é um pouquinho carinho, aí consegui encontrá-lo por uma, não vou dizer que é uma promoção, né? Mas estava um pouquinho mais barato do que o normal. E ele se chama 50 Contos do Machado de Assis, ele é da Companhia das Letras, ele é um livro super bonito. Vou mostrar aqui atrás. Ele não tem aquela aba, mas é um papel bem resistente e ele é todo, as folhas são amareladas e eu não sei se dá pra vocês verem, mas a borda é toda avermelhada. É que se eu colocar aqui fica branco. A iluminação aqui em casa é ótima. E enfim, então eu irei trazer aqui pro canal os contos do Machado de Assis e sim, eu irei contar os contos, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro conto que eu li foi A Missa do Galo. O conto é narrado pelo Sr. Nogueira. Ele mora numa cidade chamada Mangaratiba. Mangaratiba. E ele decide ir para o Rio de Janeiro para estudar preparatório. E eu fiquei pensando, o que é estudar preparatório? Fui pro Google e eu entendi que o estudar preparatório é como nos dias atuais você fazer um cursinho para prestar um vestibular. Então, curso preparatório, né? O cursinho seria um curso preparatório para o vestibular. E estudar preparatórios é a mesma coisa. E ele vai ficar hospedado na casa do senhor Menezes, que ele é um escrivão. E, primeiramente, ele tinha casado com uma das primas do Nogueira. Eles acabaram se separando e ele se casou com uma mulher chamada Conceição. Essa casa, ela fica na Rua do Senado, no Rio de Janeiro. E quem são os moradores? É o senhor Menezes, que é o escrivão, que ele é casado com a Conceição, e eles moram também com a mãe da Conceição, que é a Dona Inácia. E no decorrer da narrativa, o senhor Nogueira menciona que ele levou apenas os livros dele para o Rio de Janeiro e coisas básicas. O mais importante para ele eram os livros, porque ele era uma pessoa que lia muito, então os livros eram assim as preciosidades dele. E ele tinha apenas 17 anos quando ele foi para o Rio de Janeiro. E ele menciona que essa casa ela é mal assombrada, porque ela é um casarão e tal. Então ele menciona que ela é uma casa meio assombrada. E a rotina na casa é uma coisa meio metódica, porque 10 horas da noite todo mundo se recolhe para os quartos, 10h30 todos estão dormindo. Aí moram também nessa casa 2 escravas. E ele menciona que o Sr. Menezes, ele nunca o convidou para ir ao teatro, nunca o convidou para lugar nenhum. E o Sr. Menezes saía todas as noites. Praticamente todas as noites o Sr. Menezes saía e assim, ele voltava somente no dia seguinte. Então, isso significa que o Sr. Menezes ele tinha uma amante, que ela era uma viúva, e a Conceição sabia disso. Enfim, ela não é boba. Ela sabia que o marido tinha uma amante, mas ela é uma pessoa que ela não tinha reação sobre essa atitude do marido. Ele menciona que ela aceitava a situação calada e ele menciona a Conceição sendo uma mulher uma mulher sem muitas lágrimas, mas também sem muitos risos. Uma mulher que perdoa tudo, que não tem ódio de ninguém, mas também uma mulher que pode não amar ninguém também. Então, às vezes, ela tinha todos esses sentimentos porque também ela não compreendia o amor. É dessa forma que o Sr. Nogueira narra a Conceição. E a história se passa, esse conto especificamente, na noite de Natal, que é onde à meia-noite acontece a Missa do Galo. E o Sr. Nogueira ficou de acordar um amigo à meia-noite para eles irem junto até essa Missa do Galo, porque ele nunca tinha ido nesse tipo de missa, que é uma missa da corte, e tudo mais. E lembrando, que esse conto ele se passa em 1861 ou 1862. O Sr. Nogueira, ao narrar a história, ele fala que não lembra exatamente o ano. Então ele está contando isso, contando esse conto, mas lembrando do passado. E na verdade era para o Sr. Nogueira ter ido embora para a cidade dele, porque ele estava de férias, era Natal, ele só retornaria depois, mas ele quis ficar aquela noite somente para ir à Missa do Galo e depois, no dia seguinte ou 2 dias depois, ele iria passar as férias
com a família, não sei, não menciona se tem a família, mas ele voltaria para a cidade dele. E aí o que acontece é que às 10 horas todo mundo foi dormir, né? Como de costume, e como ele tinha que ficar acordado até meia-noite para depois ir à casa desse amigo, acordá-lo para eles irem à missa do galo, ele decidiu ficar na sala lendo. E o que ele estava lendo? Os Três Mosqueteiros do Dumas. Olha que interessante. E quando foi às 11 horas da noite, ele escutou alguns passos. Foi escutando esses passos, escutou alguns barulhos e de repente quem aparece na sala? A Conceição. E aí eles começam a conversar. A Conceição comenta que estava sem sono, perdeu o sono, mas o Nogueira menciona que ela não tinha cara de quem tinha dormido e depois acordado, provavelmente isso foi uma desculpa. E nesse momento eles começam a conversar sobre os livros, ela pergunta pro seu Nogueira se ele já leu A Moreninha, e ali eles ficam conversando. Porém, nessas conversas existem alguns momentos de pausa. Chega um momento que o Nogueira olha o relógio, tá marcando 11h30, e ele fala que ele precisa ir até a casa desse amigo, mas ela diz pra ele que 11h30 tá cedo ainda, que ainda dá tempo deles conversarem um pouco mais. E nesse momento ela começa a comentar com ele que ela não aguenta mais ficar acordada a noite inteira como antes, e porque ela já tá ficando velha. E o Sr. Nogueira fala, não, imagina, você não está ficando velha. E nisso ela dá um belo sorriso, e eu tenho a impressão, eu, Adriana leitora, que nesse momento rolou um clima. E lembrando que o Sr. Nogueira tem 17 anos e a Conceição tem 30 anos. Então existe uma boa diferença de idade. Isso, o Sr. Nogueira começa a reparar na Conceição, ele começa a ver uma outra Conceição. Ele começa a descrever a pele dela, os cabelos, enfim, a fisionomia da Conceição. Então, por isso que eu digo que eu senti, porque isso não é muito colocado ali no conto, mas eu senti que ele meio que se apaixonou pela Conceição. E conversa vai, conversa vem, eles conversavam assim muito rápido, eles conversavam baixinho para não acordar a Dona Inácia, que é a mãe da Conceição, então ela sempre falava para ele falar baixinho, e aí eles ficaram discutindo quem é que tinha um sono mais leve e tal. E existe aqui um parágrafo que eu acho que ele é assim, o parágrafo-chave para o conto inteiro, e eu quero lê-lo aqui para vocês. Então eles estão naquela coisa de ficar um conversando com o outro, quem tem um sono mais leve, etc, e de repente ocorre algumas pausas, e ele fala o seguinte: havia também umas pausas. 2 outras vezes pareceu-me que havia dormir, mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim embebido na sua pessoa, e lembra-me que os tornou a fechar, não sei se apressada ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela, que era apenas simpática, ficou linda, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados, eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consentiu, pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Dali relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé. Falou de 2 gravuras que pendiam na parede. E nessa questão das paredes, ela menciona que existem 2 quadros na parede, de 2 mulheres. E ela menciona com Nogueira que ela preferia que fossem imagens de santas. Parece que uma imagem lembrava Cleópatra, pela descrição, pela narrativa do Sr. Nogueira, e a outra ele diz que, enfim, não entendia muito bem o que significava, que mulher que era aquela. E ela dizia que isso ficava muito bem em uma barbearia, mas não dentro de uma casa de família, porque esses quadros, na verdade, eram do Sr. Menezes. De repente, deu meia-noite e a Conceição não parava de falar,
E ele já começou a ficar meio aflito, porque ele sabia que ele tinha que chamar o amigo dele para eles irem até a missa. E aí você vira, lá na página 438, o último parágrafo, ele fala o seguinte: concordei, no momento que ela tá falando várias e várias coisas, para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético, ou o que quer que era que me tolhia a língua e os sentidos. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela e arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer que era aborrecimento, quando não era, levava meus olhos outra vez para a Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Então é um outro parágrafo-chave também para o conto. De repente eles ficaram calados, ele menciona que ficou sonolento e ele escutou de repente uma batida na janela que era aquele amigo dele. E se despediu ali da Conceição e foi para a missa. Na missa, enquanto ele estava escutando o padre falar, ele ficava vendo a imagem da Conceição entre ele e o padre. A Conceição ficava no meio. A missa inteira ele ficava vendo a imagem da Conceição e pensando nela. No dia seguinte, quando eles foram tomar café, ela estava normal, como se nada tivesse acontecido. Ele também ficou normal. Enfim, foi um café da manhã, um dia normal. Quando chegou o ano novo, Nogueira voltou para a cidade dele, que é Mangaratiba, e ele retornou ao Rio de Janeiro somente em março para continuar com o estudo preparatório dele. E quando ele chega, ele fica sabendo que o Sr. Menezes havia falecido. E aí que tá, eu não sei dizer para vocês se foi exatamente nesse período, mas a Conceição acabou casando com o escrevente juramentado do marido. Isso foi uma coisa muito estranha, mas eu não sei se isso aconteceu logo depois que o marido morreu, porque, né, gente, de dezembro a março é pouquinho tempo, né? São poucos meses aí, 2 meses. É meio estranho. E aí termina o conto. Fica aquela questão. Quando eu li para vocês aqueles 2 parágrafos, o que eu entendi desse conto? Ele não é somente isso? Não. Nessas questões de pausas, e assim, esse conto ele tem muitas pausas que o Nogueira vai contando, que o silêncio, né? A pausa seria o silêncio dos dois na sala. E ele comenta também ele tem muitas reticências no conto inteiro. E existe também muita sonolência nesse conto inteiro. Por exemplo, lá na página 437, ele comenta: cuidei, queria dizer alguma coisa, mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Tipo, isso era uma coisa que já tinha acontecido na hora que ele entrou na sala. Então, será que realmente essa mulher entrou na sala? Será que isso não foi um sono dele? Sabe aqueles sonos que você tem, que você acha que você tá realmente falando com alguém, que você realmente fez alguma coisa, mas na verdade você estava meio sonolento, você não estava, tipo, nem lá no astral, mas também não estava no físico, você estava ali no meio termo? Então, eu fiquei confusa em relação a isso. Ele talvez, ela até tenha aparecido, eu acredito na verdade que ela até tenha aparecido e tal, mas muitas das coisas que aconteceram nessa conversa foi um sonho da cabeça dele nessas pausas, nessas sonolências, porque tanto ele menciona que ela também estava meio dormindo, assim como ele. Então provavelmente toda essa fantasia que ele criou em relação à Conceição foi na verdade um sonho que ele teve e que ele acha que aquilo realmente foi real. Eu já tive sonhos que hoje, com 34 anos, eu sei que foi sonho, mas na época eu achava que aquilo era realidade, que aquilo realmente tinha acontecido. É meio louco isso. E foi isso que eu entendi desse conto. E, gente, eu achei um conto muito legal, muito bem escrito, enfim, não tem nem o que falar, é Machado de Assis, né, gente? É simplesmente incrível. E eu gostei bastante. E é isso, gente, eu quis dividir com vocês, eu fiquei pensando se eu gravaria ou não um vídeo falando sobre o conto. E eu pretendo, gente, ler esses 50 contos e pretendo comentá-los aqui no canal, né? Então, nós teremos aqui 50 contos do Machado de Assis. Enfim, eu acho bem bacana. É um autor incrível.
Para quem não sabe, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas umas 23, 25 vezes na vida e pretendo reler agora em 2016. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!